E para falar sobre esse assunto de grande interesse público, eu converso com o diretor executivo de varejo da rede de postos Sim, Diego Argenta. Diego, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala sobre esse assunto bastante polêmico, né? O preço da gasolina, o preço do combustível em geral. E qual o prognóstico que você pode passar para os nossos telespectadores sobre a realidade do mercado do combustível aqui no Rio Grande do Sul e claro, em todo o Brasil? Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, telespectadores da TV Novo Tempo. Bom, esse assunto é um assunto bastante polêmico. Todo consumidor, aí todo mundo que se locomove sente aí os efeitos do preço do combustível, né? E essa variável do preço do combustível, existem muitas coisas que nós não dominamos, né? Que são externas a nós, que são a volatilidade do câmbio e a questão do preço do barril do petróleo no cenário internacional. Então, esses dois efeitos, né, são efeitos que a gente não domina e que eles impactam diretamente no preço dos combustíveis que a gente está vendo hoje. Então, de fato, o combustível está realmente caro no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, né, a gente tem uma carga tributária nos combustíveis, assim como todos os outros produtos, mas especialmente nos combustíveis, muito elevada. Então, as perspectivas dentro do preço do combustível, dos combustíveis num horizonte aí de curto prazo, a gente não vê grandes modificações do preço, a não ser que se tenha um movimento de tributário com relação aos preços dos combustíveis, né? Então, acho que esse é o cenário, mas realmente está impactando no bolso da população, está impactando naquele consumidor que precisa do carro para trabalhar, está impactando uma série de coisas, no produtor que precisa do diesel para a lavoura, enfim, né? Todo mundo está sentindo aí essa elevação dos preços dos combustíveis. Qual a perspectiva de preço para 2022? Por exemplo, aqui em Cachoeira do Sul, hoje o preço da gasolina ele está praticamente chegando aos R$ 7,00. Para 2022, existe uma expectativa de estabilização? Vai se manter nesse valor? Ou existe a possibilidade de uma redução, claro, leve do preço da gasolina, deixando talvez uma situação um pouco mais confortável para esses consumidores? Bom, combustível é commodity, né? Como qualquer commodity no mundo, as margens de commodity são pequenas, né? Então, são centavos. Só que o que acontece? Como eu falei anteriormente, a nossa carga tributária, ela é extremamente alta. Então, os dois fatores que a gente não domina, que é o câmbio e o preço internacional do barril do petróleo, né? Que é direcionado sobre os preços dos combustíveis. Esses dois fatores vão determinar se o combustível vai estar mais caro ou mais barato. Porém, né, nossos governantes têm na mão uma chave muito importante. Se o consumidor entender que 30% do nosso combustível é só imposto estadual, da nossa gasolina é só imposto estadual, nós estamos falando que a R$ 7,00, arredondando aí, em torno de mais de R$ 2,10, porque isso tem um preço pauta da relação de combustível, é ICMS. Né? O governo já sinalizou, né, porque o estado do Rio Grande do Sul, até uma curiosidade para o consumidor, nós pagamos o ICMS mais caro, um dos ICMS mais caros no combustível no Brasil. Então, muitos atravessam a fronteira para ir para a praia em Santa Catarina e dizem, pô, como é que o combustível em Santa Catarina é mais barato? Por quê? Porque em Santa Catarina o ICMS é 25%. Então, há uma tendência, né, o governo sinalizou em janeiro em baixar o ICMS da gasolina para os 25%, igual ocorre no estado vizinho. Então, isso vai dar um impacto importante. Esses 5 centavos, esses 5%, desculpa, no combustível, a gente acredita que dentro desse cenário ele impacta em torno de 40 a 60 centavos no preço do combustível final para o consumidor. A audiência do NT Sul ela atinge várias cidades do Rio Grande do Sul e muita gente deve estar perguntando, bom, aí em Cachoeira está pagando R$ 6,79, R$ 6,80, R$ 6,90, quase chegando aos R$ 7,00, mas a gente sabe que em algumas cidades o valor é elevado, já ultrapassa a casa dos R$ 7,00. Por que existe essa variação entre os municípios? É algo mais da distribuição? Assim, é uma pergunta muito importante, né? O que acontece com essa questão? O pessoal muitas vezes não entende.
Se a gente for pegar um posto, por exemplo, na Grande Porto Alegre, né, os mercados eles oscilam, eles mudam ao longo do tempo, é um eletrocardiograma importantíssimo, mas dentro dessa relação, né, existem custos de terreno. Então, por exemplo, um custo de terreno em Cachoeira do Sul é diferente do custo de terreno em Porto Alegre, que é diferente do custo de terreno em Esteio, né? A venda por ponto de venda, ela é muito mais alta em determinado ponto, né? Por exemplo, Porto Alegre. Quantas pessoas de Cachoeira do Sul vão a Porto Alegre? Quantas vão? Então, cidades satélites, cidades de interior. Existem várias variáveis. Os postos precisam de uma litragem mínima. Então, a gente fala em litros, a nossa moeda é litros. Para vender 150 mil litros de combustível e 200 mil litros de combustível ou 100 mil litros de combustível, a variação do número de pessoas é muito pouco. Então, quando tem são vários fatores que, em conjunto, determinam a questão da relação de preço. Mas vamos pegar o seguinte, assim, ó, a variação de preço do mais alto para o mais caro dentro do estado do Rio Grande do Sul, certo? Só a variação dos 5% de ICMS que o governo cobra mais, entendeu? Ela reduz toda essa relação. Então, assim, para ser direto na pergunta, né, existem vários fatores: frete, custo de terreno, venda média por posto, número de postos, cidades satélites. Então, assim, as pessoas de Cachoeira do Sul é uma metrópole regional. Várias pessoas das cidades menores aí da região, elas vão abastecer em Cachoeira do Sul. Então, a tendência do preço ser mais baixo que essas cidades satélites é muito grande. Então, essa dinâmica do mercado é uma coisa difícil de explicar para o consumidor, mas é assim que acontece. Você que representa assim, talvez pode trazer melhor essa questão que eu vou lhe perguntar. Hoje, os postos de combustível, como eles enxergam a questão do preço da gasolina? Muita gente de fora deve analisar, bom, esses postos devem estar faturando com o preço elevado, antes estava R$ 4,00, agora já ultrapassa os R$ 7,00. Internamente, como vocês analisam isso? É bem pelo contrário, os postos não estão gostando desse valor elevado, ou a situação ela é, digamos assim, um pouco mais tranquila para essas empresas com o preço um pouco acima do esperado? Exatamente, excelente pergunta, Bruno. O que acontece? Para os postos, o que está acontecendo é péssimo. Por quê? Com o preço mais alto, a nossa margem diminui. O consumidor pressiona para a margem estar menor, né, dentro da relação. E você imagina o seguinte: nós recebemos, em média, em torno a proporção da venda entre os convênios, entre cartão de crédito, a nossa margem, a prazo médio é em torno de 20 a 24 dias para receber. A gente compra o combustível à vista. Imagina o quanto tem de investimento de capital de giro, né? Então, o lucro de um posto de um ano, só pela essa suba de combustível, ele não cobre o capital de giro. A maioria dos postos e redes de postos estão indo a banco buscar dinheiro para poder vender o combustível para o consumidor. Por quê? Porque o custo para abastecer o posto, né, encher os tanques lá embaixo, quando vira a questão do preço, ele é muito maior. A relação, né, se a gente está falando aí que um posto tem em média ali em torno de, vamos lá, falar em torno de 30, 40 mil litros de combustível embaixo da terra, pago à vista, né, que geralmente as distribuidoras vendem esse combustível à vista. Vendendo com prazo de 20 dias, tu financia o consumidor 20 dias do giro do teu posto, isso é um rio de dinheiro. Então, o consumidor diz, pô, os postos estão ganhando com essa relação de precificação, e justamente é o contrário. Se o combustível tivesse a R$2 por posto, seria uma maravilha. Quanto mais baixo o preço do combustível, melhor para o posto, melhor para a distribuidora, melhor para todos os entes da cadeia. Então, dentro desse contexto, né, a margem do combustível, diferente dos outros produtos, a gente não vê a margem percentual, a gente vê a margem em centavos por litro. Tanto é que é um varejo de commodity, a margem é pequena, tem volumes, tem escala, né, então é essa a relação. Então, o posto de combustível, o preço alto do combustível é péssimo. O que o governo pode fazer de manobra, sim, é mexer em imposto. Esse é o ponto, entendeu? Então, essa é a relação que soluciona o nosso problema. Não adianta a gente perseguir os outros elos, botar culpa, isso é só para enganar a população, né? O que resolve o problema do combustível no médio prazo é imposto, entendeu? O imposto do combustível é muito alto, sabe? A população tem que ter isso. Imagine que 30%, quando está abastecendo lá o tanque, lá deu R$100,
30 não é combustível, é imposto para o governo do estado, mas tem o tributo federal, tem todos os tributos da cadeia, desde a questão das pessoas que trabalham. Então, enfim, boa parte do nosso problema do combustível, o combustível, a Petrobras estava falando lá, o custo para a produção de um litro de gasolina é R$ 2,30. Adiciona o anidro, que é 27%, entendeu? Esse valor baixa. Dentro dessa relação, quase o valor do imposto, custo para produzir é quase o valor do imposto de ICMS estadual. Está desequilibrado isso. O consumidor tem que atentar a isso e tem que pressionar os nossos governantes para que a gente tenha uma carga tributária menor. Tá certo, Diego. Obrigado por nos atender e falar sobre esses assuntos, ou esse assunto, melhor dizendo, importante, né, que é o preço da gasolina, o preço do combustível em geral. A rede sim agradece, Bernardo, estamos sempre à disposição da população. Quanto mais claro a gente for com relação a isso, melhor. E o que precisar, conta com a gente, né? Estamos sempre à disposição. Esse é o cenário. O preço da gasolina ele continua elevado, é uma longa discussão envolvendo esse assunto de grande interesse do público. É esperar para o ano de 2022, como o próprio Diego falou, o ICMS deve baixar aqui no estado. Isso deve diminuir um pouco do preço do litro da gasolina, claro, refletindo no bolso do consumidor. Mas enfim, esse assunto gera uma longa discussão, principalmente nas rodas de conversa. Eu volto com você.